Convite à reflexão número 150. Pensamento bem direcionado. Olá, meus queridos amigos e amigas de Ideal Espírita. Meu nome é Leandro Rodrigues, trabalhador da nossa bendita casa de Joana. Antes de começarmos a nossa reflexão, peço licença para levarmos uma pequena prece e nos ligarmos aos nossos mentores, à nossa Joana e ao nosso Divino Mestre, que eles possam iluminar nossas mentes e abrir aí os nossos corações. E que nesta reflexão possamos absorver um pouquinho mais de conhecimento para iluminar nosso interior e nos inspirar na nossa reforma íntima de cada dia. O tema da nossa reflexão de hoje é um capítulo intitulado Pensamento Direcionado, parte do livro Vida, Desafios e Soluções, da autoria da nossa querida Joana, psicografado pelo inesquecível Divaldo Franco. É um tema de grande importância, pois trata de uma capacidade singular, uma faculdade que neste planeta é apenas conferida a nós, seres humanos, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então vamos juntos aqui explorar alguns trechos desse capítulo, onde nossa benfeitora nos brinda com ensinamentos de como podemos aprimorar nossa capacidade de pensar e colocar nossos pensamentos na direção dos ensinamentos e das verdades do nosso Divino Mestre. Vamos então começar fazendo uma pergunta básica. O que é o pensamento? De uma forma mais simples, podemos definir o pensamento como uma ideia associada a uma vontade, a um querer. Alguém aqui já viveu a situação de pensar em determinada pessoa e em instantes recebeu uma mensagem, um telefonema dessa pessoa? Ou já ouviram falar de mal-olhado ou daquelas pessoas que têm olho de secar pimenteira? Pois é, quando temos o pensamento firme, associado a um sentimento verdadeiro, a uma vontade genuína, é o que nós podemos traduzir como fé. Lembrando que o nosso mestre sempre dizia quando havia uma cura: a tua fé te curou. Nesse sentido, nossa querida mentora diz assim: em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece, e não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis pela construção mental do que busca e elaboram pelo pensamento. Se eles alterassem o modo de encarar a vida e de pensar, tudo se modificaria, tornando-lhes a existência mais apetecível e positiva. Porém, isso não quer dizer que pelo simples fato de elaborarmos uma ideia, necessariamente acontecerá como queremos ou planejamos. Porém, certamente a onda mental emitida já transforma-se num fator oportuno que vai contribuir para tornar viável aquilo que a gente deseja. No entanto, como diz o grande apóstolo Paulo, do que vale a fé sem obras? Por isso, para tornar nosso desejo real, o pensamento direcionado ao bem precisa ser cultivado de forma contínua e, principalmente, precisa vir acompanhado de uma fonte e de uma forte dose de vontade, de determinação e de esforço da nossa parte. E neste capítulo, Joana nos ensina que o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem na sua sede o nosso ser espiritual, ou seja, é a exteriorização da entidade eterna que vive em nós. Nessa nossa esteira evolutiva, o pensamento marca a nossa passagem para o reino hominal, ou seja, a transição do animal irracional para o ser humano dotado de raciocínio. O mesmo pensamento é de tal importância que sem ele o homem não tem consciência de si mesmo, do seu próprio existir. E nesse sentido, o filósofo René Descartes cunhou sua famosa frase: penso, logo existo, pois estabelece o pensamento como a condição para a própria existência. Portanto, o pensamento nos dá capacidade de raciocínio, de livre-arbítrio, e com isso um ponto importantíssimo: ele nos confere a responsabilidade moral sobre nossos atos. Por isso, num outro trecho, nossa benfeitora completa: a educação dos nossos pensamentos é um fator essencial para direcioná-los da forma correta para o enfrentamento dos desafios
e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Então, podemos trazer uma outra pergunta essencial aqui. Como podemos educar nossos pensamentos? Nesse sentido, um conceito fundamental que trazemos da nossa doutrina é a nossa velha fórmula do orar e vigiar. Com o orar, buscamos mudar nosso padrão vibratório. Ao orar, temos que focar nossas intenções em mudar nosso campo mental, principalmente buscando o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento também, e assim entender o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar em nós mesmos, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Quando oramos, colocamos esse processo em marcha. E ao pensar, pedindo de forma genuína para nos melhorarmos, atraímos amigos espirituais que vêm em nosso auxílio para nos inspirar com ideias e pensamentos edificantes e sentimentos nobres e edificantes também. A oração é a sublimação do pensamento, pois ao orar, a gente produz ondas mentais que quanto mais sutis, quanto maior a sua vibração, maior será a capacidade delas atingirem a vibração do Criador, ou das altas esferas da espiritualidade. Outro componente desta fórmula poderosa é o vigiar. Pois ao vigiar nossos pensamentos, aprimoramos nosso autocontrole e assim atraímos energias compatíveis com o estado de pensamento que nós temos. Procuramos raciocinar do que está acontecendo, como a gente age a essas situações, ou como não reagimos automaticamente a determinadas situações. Outro ponto muito importante. Portanto, precisamos policiar nossos pensamentos, porque do modo como se pensa, assim a nossa vida acontece. Pois nós somos o que pensamos. Ou seja, são nossas ideias associadas à nossa vontade que nos conduzem nessa existência. Por isso, precisamos educar nossos pensamentos e fortalecer a nossa vontade. Como nos ensina o benfeitor Emmanuel, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Eu acredito que aqui muitos de vocês assistiram o filme Nosso Lar. Lembram daquela cena quando André Luiz, depois de já ter passado um tempo lá no Nosso Lar e já ter conseguido se recuperar do seu tempo no umbral? Em determinado momento ele recebe permissão para voltar ao plano terreno e vai lá visitar a casa da sua família. E quando ele chega lá, ele vê o ambiente, começa a se lembrar das cenas que ele viveu, vai matando as saudades dos entes queridos. No entanto, quando ele sobe lá no quarto que era dele e da sua esposa, para sua surpresa, vocês lembram de quem ele encontra na sua cama? O novo marido da sua esposa. E imediatamente ele recebe um choque. E naquele momento ele começa a desviar seu pensamento e a despertar emoções, sentimentos de ciúme, de raiva, de revolta, né? E aí vocês lembram o que acontece nesse momento? Quase que instantaneamente ele é transportado de volta ao umbral. Pois é a lei da afinidade, da sintonia agindo na velocidade do pensamento. Ou seja, quando colocamos nosso campo mental vibrando numa determinada faixa vibratória, ele vai atrair energias compatíveis com esse estado. Como nos ensina a nossa querida Joana de Ângeles, para os espíritos o pensamento é tudo. E estejamos nós encarnados ou desencarnados, é o espírito que pensa. Então, reforçando esse ponto aqui, eu trago a pergunta 282 lá do Livro dos Espíritos para a gente lembrar. Diz assim: como se comunicam os espíritos entre si? Por meio do fluido universal. Se estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo dos seus pensamentos, como para nós o ar é do som. Ou seja, o veículo é o fluido universal, que eles se comunicam através desse fluido, transmitindo os pensamentos. Assim como para nós o som é através da fala que a gente se comunica. Outra pergunta famosa é a 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta
É surpreendente, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, meus amigos, lembrar do ditado que diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. Agora, pela lei da afinidade, é justamente o contrário. Me fala quem você é, ou seja, o que você pensa, e eu vou te dizer quem está andando com você. Portanto, vigiar nossos pensamentos precisa ser tarefa diária e constante. Vivemos num mundo de provas e expiações e numa fase crítica. Vemos muita polarização, tensões geopolíticas, econômicas, e num momento que a tecnologia da informação acelera muito mais rapidamente que o nosso cérebro está biologicamente preparado para acompanhar. As notícias, infelizmente principalmente as ruins, podem se espalhar pelo globo mais rápido do que nunca. E, todos os dias, somos bombardeados com um número absurdo de informações, notícias e várias interferências que alteram nosso estado de humor, nosso estado de vigia. Portanto, vigiar o nosso pensamento é uma das provas mais desafiadoras dos nossos tempos e também mais importantes. Então temos que vigiar o pensar e também o falar e o agir. E isso tudo num mar de emoções que nos envolvem o tempo todo e que muitas vezes querem tomar o controle das nossas atitudes. Por isso, outra dica valiosa aqui é a busca do autoconhecimento, pois conhecendo mais sobre nossas características, nossas virtudes, nossos defeitos, a gente tem mais condições para direcionar os nossos pensamentos para controlar as nossas reações e comportamentos que muitas vezes disparam na direção errada, quando alguma situação mexe com o nosso emocional e tenta nos tirar do sério. Segundo neurocientistas, nossas emoções estão ligadas à parte mais rudimentar lá do nosso cérebro, e muitas delas estão programadas para se manifestar antes mesmo de pensarmos, pois esta parte do cérebro está ligada à nossa própria sobrevivência, ou seja, antes da gente pensar, nós sentimos. São reações automáticas, rápidas, de partes do nosso cérebro que se manifestam, segundo esses cientistas, em 9 milissegundos. 9 milissegundos, disparando emoções das mais diversas e que percorrem todo o nosso corpo. Então, além de vigiar, a gente tem que saber usar o nosso pensamento para lidar e controlar os nossos comportamentos, ou seja, como reagimos às nossas emoções. E o nosso autoconhecimento, associado ao nosso bem-pensar, nos auxilia a identificar aquelas receitas emocionais, padrões de comportamentos que a gente traz às vezes em muitos anos, e muitas vezes até instintivos e automáticos que vêm prejudicando a nós e aos outros que estão à nossa volta. Como vimos, sentir é inevitável, porém reagir no impulso é opcional. Portanto, o segredo está em usar nosso autoconhecimento, nosso bem-pensar para sair do automatismo, sair da reação impensada, para dominar os nossos instintos, nossas reações e agir na direção do bem de nós e também dos outros que estão à nossa volta. Tem uma frase muito interessante a respeito da nossa condição de encarnados que diz o seguinte: sou uma dupla assim, um anjo montando guarda à fera que existe em mim. Por isso, precisamos tomar o leme do nosso barco e navegar pelos mares da nossa existência usando a bússola moral do Cristo e os ensinamentos do nosso Divino Mestre, como um verdadeiro farol a iluminar e a guiar nossos pensamentos e nossas atitudes. Pois desta forma a gente vai tirando o maior proveito dessa nossa existência, dessa oportunidade divina da nossa encarnação, para que a gente possa evoluir em direção ao Pai, a passos mais largos, mais firmes e mais seguros. E ao final desse capítulo, nossa benfeitura termina com o seguinte ensinamento: a finalidade principal da reencarnação é saber cultivar um pensamento bem direcionado que nos auxilia a viajar no rumo do inconsciente para libertá-lo das heranças primárias e enriquecer a nós mesmos com a luz do discernimento elevado. Desta forma, libertamos nosso espírito da roda automática das experiências de ir e vir
sem conquistas correspondentes às propostas da divindade. Como tudo tem origem no pensamento, meus amigos, eu gostaria de finalizar nossa reflexão de hoje com a seguinte frase, que eu ouvi numa palestra do nosso querido Edivaldo. Aí vai. Dos nossos pensamentos surgem as palavras, das palavras a nossa ação, da ação os nossos hábitos, dos hábitos o nosso caráter, e do caráter se dá o nosso destino. Então, que possamos nos guiar na moral do Cristo para cultivar o bom pensar, para a gente traçar um bom destino para a nossa existência e para outras que estão por vir. Que a paz do nosso Mestre invada nossos pensamentos e nossos corações. Um grande abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus.